Finalmente você decidiu investir em Fiagros, porém não sabe por quais começar. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 Fiagros que atualmente são considerados os mais seguros para se investir. Isso porque eles têm boas gestoras, excelente liquidez, bom patrimônio juntamente com um bom número de cotistas, e um ponto interessante desses 3 Fiagros é que eles não cobram a taxa de performance e têm entregado excelentes rendimentos aos seus cotistas. Então fique comigo até o final desse vídeo e valerá a pena conhecer melhor esses 3 top Fiagros. E lá no final eu vou lhe mostrar mais 3 Fiagros que, apesar de não estarem nessa lista, são ativos interessantes e que também valem a pena serem estudados. Lembrando, como sempre, pessoal, os meus vídeos não são recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu estou aqui para te auxiliar e não para tomar a decisão por você. E qualquer dúvida sobre esses 3 Fiagros, pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que eu terei o maior prazer em lhe responder. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro Fiagro é o Fiagro da Kinea, uma excelente gestora, o KNCA11. Atualmente ele é negociado aqui a R$ 107,70. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, é de 14,78%, uma excelente rentabilidade. E nos últimos 12 meses, por cada cota, no acumulado, ele pagou o valor aqui de R$ 15,92. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que no caso seria o seu preço justo, é os R$ 102,99. Mas como acabamos de ver aqui em cima, ele está sendo negociado a R$ 107,70. Então, no momento, ele está custando mais caro do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está com ágio, no caso, custando mais caro 5%. Para quem não sabe, sempre que um Fiagro ou fundo imobiliário tiver com seu P sobre VP acima de 1, quer dizer que ele está custando mais caro. E esse caro vai ser proporcional ao valor que o P sobre VP ele aqui estiver. E se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com desconto também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente o KNCA11 ele tem um patrimônio aqui de 1,4 bilhões de reais. Ele tem um caixa disponível aqui de 35 milhões para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 35 mil cotistas. Além disso, ele tem uma boa liquidez superior a 2,8 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último dividendo anunciado foi aqui no dia 30, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Ele anunciou o valor aqui de R$ 1,29 por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento aqui no mês de 1,20%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico, de pagamentos desde que ele começou lá no mês de janeiro de 2022 para cá. Seus proventos, geralmente, podemos ver aqui que ele tem oscilado, mês após mês, porém, sempre tem ficado aqui acima de R$ 1 o valor que ele tem pago em rendimentos aos seus cotistas. Vindo aqui agora no seu relatório gerencial, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse Fiagro. Primeiramente, qual é o objetivo desse Fiagro? A gestora diz o seguinte: o portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários, especialmente em certificados de recebíveis do agronegócio, em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, em cotas de outros Fiagros e em letras de crédito do agronegócio, as LCA, ou letras de crédito imobiliários, a LCI. Então ele pode investir aí dessas seguintes maneiras. Ele é um Fiagro que tem uma taxa aqui de administração de 1,20% ao ano. Como eu mencionei, ele não cobra taxa de performance, o que é um ponto positivo. E sua gestora é a Kinea Investimentos. Então ele tem aí uma excelente gestora por detrás desse Fiagro. Apesar de poder investir de diferentes maneiras, como eu já mencionei para vocês, no momento o KNCA11 ele só investe em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E esses CRAs têm como indexadores o CDI e o IPCA. Aqui podemos ver que 73,3% dos seus CRAs estão indexados ao CDI, que segue a taxa Selic, e 25,8% indexadas ao IPCA. Então é um ponto positivo porque esse Fiagro ele não depende apenas do CDI, no caso da taxa Selic. E aqui ao lado nós podemos ver a sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores, daquelas empresas, cooperativas ou até produtores rurais que pegou o crédito com o KNCA11. Então podemos notar aqui que a maioria desses devedores são do setor de açúcar e etanol e também do setor de produção de insumos. E aqui embaixo nós podemos ver alguns dos seus ativos, no caso seus ativos CRAs. Aqui ele mostra quem é o devedor nesse CRA, no caso qual foi a empresa ou cooperativa que pegou dinheiro emprestado com o KNCA11, ele mostra qual indexador ele está e a taxa de aquisição, a taxa média de juros. Também outro ponto importante aqui, que ele mostra que a porcentagem
do PL, no caso, podemos ver que o KNCA11 ele não tem nenhuma exposição alta a apenas alguns devedores. Entre esses devedores aqui podemos ver empresas muito conhecidas, como por exemplo a Nativa, uma empresa bastante conhecida. Essas três aqui também, ó, que são negociadas na Bolsa de Valores, então o KNCA11 ele empresta dinheiro para empresas aí bem conhecidas e que dificilmente vai dar algum calote. O próximo fiagro, pessoal, é o SNAG11, um fiagro da Suno. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 100,70. Seu dividend yield está de 11,04%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 11,12. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial é o R$ 100,68. Então está bem próximo do seu valor atual, né, que é R$ 100,70. Então podemos ver aqui que seu P sobre VP está de 1. Isso quer dizer que está sendo negociado no seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 302 milhões de reais, tem um pouco mais de 4,8 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos, conta com um pouco mais de 40 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez diária superior a 1,2 milhões de reais. Seu último dividendo anunciado ainda foi correspondente aqui ao mês anterior, ele ainda não anunciou esse mês de julho, porém podemos ver que seu último valor foi de R$ 1,20, que correspondeu aqui a um rendimento de 1,19%, um valor bastante interessante. Ele é um fundo bastante recente, podemos ver que ele começou a pagar dividendos aqui em setembro do ano passado, então não faz ainda um ano, porém podemos notar que desde que ele se estabilizou, a partir de outubro de 2022 para cá, ele sempre tem pagado aí na faixa de R$ 1,20 até no mínimo aqui R$ 1,06. Então ele paga excelentes rendimentos aos seus cotistas. Vindo aqui no seu relatório gerencial, podemos entender um pouquinho melhor sobre esse fiagro. A gestora diz o seguinte: ele é um fundo com o objetivo de investir nas cadeias do agronegócio em atividades de natureza imobiliária e também relacionadas à produção do setor. Ele menciona aqui também que o SNAG11 ele pode investir em CRAs, em LCAs, em imóveis rurais, em sociedades que exploram a atividade da cadeia do agronegócio, além de CRIs e cotas de fundos que estejam relacionadas com o setor agro. Então ele tem essas maneiras aí diferentes de poder investir. Como eu já mencionei, sua gestora é a Suno, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,91% ao ano e uma de gestão de 0,11% ao ano. E como o outro fiagro, ele não cobra aqui a taxa de performance. Apesar de poder investir daquelas diferentes maneiras, como eu falei lá no início, o SNAG11 só investe de duas maneiras. 85% do seu patrimônio está em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e 15% do seu patrimônio está em imóveis do agronegócio. Ele tem ali imóveis localizados lá no Mato Grosso, que são dois imóveis, né? Um localizado lá em Primavera do Leste e outro localizado na cidade de Sorriso. Então é como se fossem silos, né? Aqueles silos de você colocar grãos. Aqui no relatório gerencial só ficou faltando saber quais indexadores os seus CRAs estão, né? Aqui ele não acaba falando, mas provavelmente aí deve ser a maioria deles no índice CDI, até por causa da sua rentabilidade, né? Que está elevada, então provavelmente esse deve estar indexado ao índice CDI. E o último fiagro, pessoal, é o Rura 11, um fiagro aí de base 10, muito interessante esse fiagro, vale a pena aí vocês estudarem ele. No momento ele está sendo negociado aqui a R$ 10,51. Podemos ver que seu dividend yield está de 13,70%. Além disso, nos últimos 12 meses, por cada cota ele pagou o valor de R$ 1,44. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso é o preço justo, é os R$ 110,07. Porém, como percebemos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 10,51, então bem acima do que seria o seu preço justo. Então sabemos que ele está sendo negociado mais caro, né? E levando em consideração o seu preço sobre VP, podemos ver que está 4% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele é um fundo que tem um patrimônio aqui de 982 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 73 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 23 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez diária superior a 1,3 milhões de reais. E seu último dividendo anunciado foi aqui no final do mês passado, dia 30/6, onde ele anunciou aqui 14 centavos por cada cota, um excelente rendimento.
isso vai corresponder a 1,33%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos. Ele começou lá em março de 2022 e é notável que seus proventos têm aumentado aqui no decorrer do tempo. Tem alguns meses que ele paga um pouquinho menos, porque alguns ativos que ele investe atualmente eles pagam de maneira trimestral ou semestral. Então não é aquele valor ali todos os meses específico. Mais adiante eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver qual é o objetivo desse fundo, né? É investir nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, podendo ser em insumos agrícolas, produtores rurais e agroindustriais. E ele pode investir aqui em crédito privado ligados ao agronegócio, que pode ser os CRAs, a LCAs, entre outros. E o objetivo desse fundo a longo prazo é buscar aqui uma rentabilidade CDI mais 3 até 3,5%, o que é uma excelente rentabilidade, especialmente aí focarmos no longo prazo, né? Já que a Selic, geralmente o CDI, ele sempre tem um valor elevado. Aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e ele, diferente dos outros dois, ele cobra uma taxa aqui de performance de 20% sobre o QCD, CDI mais 1%. E ele é um fiagro aqui do Banco Itaú. Aqui podemos ver os seus ativos que atualmente ele investe. Podemos ver que a maioria são CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, praticamente, ele investe somente dessa maneira. E um ponto interessante desse fiagro, pessoal, do Rura 11, é que ele é bem diversificado. Podemos ver que ele tem aqui vários ativos. Isso minimiza bastante riscos, né? Caso algum dos seus devedores aqui deixe de honrar o pagamento. Se levarmos em consideração aqui o PL, podemos ver que o maior PL que ele tem é nesse primeiro aqui de 5,6%. O resto é tudo abaixo de 5%. Então, isso é um ponto muito positivo que eu acho desse fundo. Além disso, podemos ver que a maioria dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Só tem alguns poucos aqui que estão indexados ao índice IPCA. Então, sua rentabilidade depende muito da taxa Selic. Aqui nós podemos ver a sua exposição setorial, no caso, qual é o segmento de atuação dos seus devedores. E um ponto positivo também é que ele tem aqui vários segmentos de atuação dos seus devedores, né? O que minimiza eventuais riscos. Por exemplo, vai que o açúcar e etanol chegue numa época ruim, porém tem outros segmentos aqui que podem segurar a fase ruim do açúcar e etanol. Ele não tem também exposição alta a nenhum desses segmentos. E aqui mais também nós podemos ver a sua exposição por tipo de garantias. No caso, quais foram as garantias que seus devedores deram caso eles não consigam honrar com compromisso em pagar mensalmente, em pagar o Rura 11. E aqui nós podemos ver todas as garantias que foram dadas. No total, ele tem aqui 45 devedores. Além disso, ele atua aqui em 15 segmentos diferentes. E como eu falei, pessoal, lá no início do vídeo, tem mais 3 fiagros aqui bastante interessantes que valem muito a pena vocês estudarem. São ativos recentes, têm entregado bons rendimentos e são relativamente seguros também. O primeiro é o CPTR11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 97,20, com dividend yield de 18,39%, um excelente dividend yield. Ele pagou aqui R$ 17,88 nos últimos 12 meses por cada cota. Podemos ver que seu valor patrimonial é os R$ 98,38 e ele está aqui com 1% de desconto para o que seria o seu preço justo. Tem um patrimônio de R$ 407 milhões, tem um pouco mais de 16 mil cotistas, uma boa liquidez superior a R$ 1,4 milhões e seu último valor pago em rendimentos foi aqui de R$ 1,40. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 1,43%. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos. Seu mínimo valor pago foi de R$ 1,35. O próximo fiagro é o TECRA 11, é um fiagro de base 10, sendo negociado aqui a R$ 9,14, com dividend yield de 15,86%. Nos últimos 12 meses pagou R$ 1,45 por cada cota. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,64 e ele está sendo negociado com 5% de desconto. Tem um patrimônio ainda pequeno de R$ 64 milhões, conta com pouco mais de 14 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de R$ 307 mil. E seu último valor pago foi aqui de 13 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,43%, um excelente rendimento. E aqui nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos. O menor valor que ele já pagou foi de 11 centavos por cada cota. E o último fiagro também é um fiagro de base 10, o RZAG11, sendo negociado a R$ 9,42, com dividend yield de 15,98%, pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 1,51. Descendo aqui nós
podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,50. Ele está sendo negociado aqui com 1% de desconto. Tem um patrimônio aqui de 646 milhões de reais, conta com um pouco mais de 52 mil cotistas, uma excelente liquidez diária superior a 2,1 milhões de reais. E no dia de ontem, no dia 30/6, ele falou qual o valor que ele vai pagar nesse próximo mês, né? De 13 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento no mês de 1,33%. Então, pessoal, esses são os outros 3 fiagros que vale a pena aí vocês estudarem, além daqueles top 3 que eu havia mencionado no início. Como eu falei, fiagros são bons investimentos, vale muito a pena você tirar um tempinho para poder investir nele. Depois deixa aí nos comentários quais fiagros você já investe. Você investe em algum deles que eu mencionei aqui? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.